Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do CorongaCast, aqui para você hoje, mais uma edição do Corongados. Tudo bem, Léo Palhano? Um abraço. Fala, Paulo. Fala, galera. Como que vocês estão? Gente, hoje o episódio, preparem os cintos, a gente vai falar sobre o pensamento no sentido amplo, né? As informações que a gente recebe, né? O conceito de verdade e por que nossas democracias mundo afora estão sofrendo uma ameaça inédita, gigantesca e, felizmente, não estamos sozinhos para passar todas as informações incríveis para você, né, Paulo? E hoje a gente vai conversar então com a coordenadora de campanhas da Havas no Brasil, que é a Laura Moraes. Estudou Direito na PUC São Paulo, pesquisa sobre o impacto da desinformação no Brasil e em outros países do mundo e a partir desses dados coordena ações de incidência política e promove empoderamento legislativo no tema. Laura, muito obrigado por participar com a gente. Não é a primeira vez que a Laura está participando, ela já fez uma participação mais do que especial no episódio de Igual para Igual, que a gente falou, né? Elas, na verdade, falaram a respeito do feminismo, mas hoje a gente vai falar da pauta mesmo que a Laura manja, que é o trampo dela mesmo e que é um baita de um trampo. Se apresente, Laura, de alguma forma, além do que a gente falou, e já fale o que é a Havas, né, no caso aí para o pessoal que não conhece. É muito bom poder bater esse papo com você. Paulo, Léo, obrigada. Eu me sinto muito privilegiada de novo pelo espaço. Eu trabalho coordenando campanhas de empoderamento da voz cidadã. O trabalho da Havas, ele basicamente é olhar para problemas no mundo e no Brasil, claro, e usando a mobilização online, usando a força da voz das pessoas online, conseguir conquistar vitórias reais, né, na vida real. Então, as pessoas conhecem a gente pelas petições, que é uma das nossas formas de engajamento online, mas as petições são o comecinho do meu trabalho, né? A gente analisa os problemas, tenta entender o que politicamente poderia virar uma história e poderia causar, de fato, impacto na sociedade. Lançamos as campanhas e vamos lutando até o final, até vencê-las, ou eventualmente perder também, porque a gente perde. Todo mundo perde. E o legal, eu acho que da Havas, que além do nosso trabalho, do time interno que faz as campanhas nacionais e globais, do qual eu faço parte, é que qualquer cidadão pode ir lá e fazer uma petição e começar uma campanha, e às vezes um problema local que eu aqui da minha casa quarentenada não consigo enxergar, você consegue resolver na sua cidade ou na sua comunidade, no seu colégio. E é muito legal perceber que, às vezes, com poucos cliques e com ações simples, a gente consegue ir transformando pouco a pouco a nossa sociedade e resolvendo problemas na vida das pessoas. Então, um pouquinho isso que eu faço, focada hoje em dia em desinformação, porque a nossa comunidade, há 2 anos atrás, percebeu o impacto disso nas eleições e começamos a estudar o tema e fazer incidência política, o chamado advocacy, sobre isso. Então, acho que é por isso que vocês me chamam hoje, porque eu acabei saindo um pouquinho das outras pautas que a gente trabalha, que é direitos humanos, meio ambiente, combate à corrupção, por exemplo, e focada em desinformação. Acabei me tornando uma especialista pela necessidade de entender o tema e conseguir aprofundar para chegar no coração dele e tentar propor soluções. Maravilhoso. E assim, eu acho o seu trabalho talvez um dos trabalhos mais importantes que a gente precisa ter e debater cada vez mais no mundo, né? Porque a qualidade das informações está bem duvidosa, assim. A gente tem N fontes e esses nichos, né, de informação que a gente vai conversar bastante hoje aqui. Mas eu, como eu gosto de fazer, né, queria conversar um pouco com você, Laura, sobre o que é efetivamente a desinformação, né? Passando por um panorama histórico, né? Enfim, falar para os nossos ouvintes aqui como que a desinformação sempre afetou a humanidade, mas passando por um exemplo recente, né? Considerando o nosso momento político atual no Brasil, né? Falando da propaganda nazista em massa, né? Do Joseph Goebbels, no caso dele, como a grande mídia, né? A TV e o jornal da época, que eram as fontes de informação das pessoas, foi importante para manipular o alemão médio naquela época, a acreditar que o nazismo estava certo, a acreditar que o nazismo poderia ser uma salvação para o povo, né? E
E passando, né, por esse campo histórico, o que você quiser falar sobre isso, entender por que as pessoas se engajam tanto com esse tipo de conteúdo, né? Como que eles conseguem manipular a verdade, né, distorcer a verdade e conforme as tecnologias vão evoluindo, eles conseguem propagar as inverdades, né, que a gente vem conversando desde o primeiro episódio do Coronga, com a filosofia sofista, enganar pela retórica, né, e não pela ciência daquele objeto que está sendo discutido. Eu queria um pouco a sua perspectiva sobre isso. Então, Léo, eu entendo que a mentira é uma das maiores armas de guerra que todas as nações, e historicamente, sempre foi utilizada, né? A guerra da informação, ela potencializa qualquer outra guerra que você esteja vivendo para combater um inimigo ou conquistar um espaço de poder. O que significa desinformação? Acho que foi a primeira coisa que você me perguntou. Desinformação é basicamente você manipular os fatos de alguma maneira, você manipular a verdade, e dá para fazer isso de diversas formas, ou você plantando mentiras completas, né, coisas que sejam completamente inequivocadamente falsas, ou você tirando de contexto, manipulando, contando parte da verdade. O que eu acho que é importante é que, dependendo do porquê que a gente está definindo, você aumenta o escopo do que é desinformação ou diminui. Por que a desinformação é uma arma de guerra? A partir do momento em que você destrói a verdade, que você destrói tudo que as pessoas acreditam, as referências que elas têm de verdade, qualquer coisa pode ser verdade. Né? Você perde é quase como se você perdesse o chão e você não consegue mais distinguir os fatos, as histórias, o contexto histórico em que você está inserido, e a partir disso tudo pode ser verdade. Quando você não acredita em mais nada, você pode acreditar em tudo. Então isso foi utilizado em absolutamente todas as guerras do mundo, eu acho. Óbvio que eu não sou historiadora para repetir isso, mas as guerras mais destruidoras utilizaram a mentira como um dos seus pilares, né? E a gente começa a ver isso hoje em dia saindo da televisão e saindo dos jornais e indo para as redes sociais e utilizando isso agora de maneira massiva, em larga escala, com alcance absoluto e muitas vezes ultrapassando barreiras, fronteiras, classes sociais, etnias e destruindo muito daquilo que a gente valoriza, daquilo que a gente ama, como, por exemplo, as democracias. A desinformação, ela tem um caráter de causar emoções nas pessoas e brincar com essas emoções. Então, pode ser tanto você sentir violentado com alguma coisa, você ficar num estado de agressividade e por isso você se engajar com aquilo, ou um estado de conforto. Você quer muito acreditar em alguma coisa e você acaba se engajando numa mentira que é reconfortante, que te faça sentir bem ou que te faça sentir, por exemplo, parte de um coletivo. E tem uma coisa que também é muito importante em relação à desinformação, é que é muito difícil falar em voz alta que você foi vítima de desinformação e que você caiu numa mentira. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa reconhecer é que ela acreditou numa coisa e que ela tomou uma atitude em relação àquilo. Porque você não necessariamente as pessoas que estão recebendo desinformação, o cidadão brasileiro, né, você, seu tio, seu avô que está ali na rede social, essa pessoa é uma pessoa má ou uma pessoa burra, mas às vezes ela recebe uma informação e aquilo causa nela um desconforto tão grande que ela tem que falar para as outras pessoas, ela tem que compartilhar, engajar e tomar alguma atitude em relação àquilo. Enquanto que a verdade, muitas vezes, ela é insossa, ou ela é triste, ou às vezes é sobre amor e as pessoas não se engajam tanto sobre o amor, enfim. A verdade, ela tem às vezes outras perspectivas que não são tão catalisadoras de emoções quanto a desinformação. Isso é incrível, né? Porque dá para você ver. Eu, por exemplo, sou um grande fã de história, né? Como nossos ouvintes sabem já. E assim, é realmente o que você falou. Desde os primeiros primórdios, assim, a mentira sempre foi utilizada de uma forma a mexer com os ânimos da população, né? É uma coisa que atravessa a razão. E assim, eu tenho ouvido relatos de amigos meus, de pessoas que vêm conversar comigo sobre como é ter uma pessoa que está sendo vítima disso na família, né? Como é difícil lidar com um pai que hoje está completamente afetado
pelo bolsonarismo, por exemplo, que está acontecendo aqui no Brasil, e como essa distorção maciça de verdade impacta as relações familiares, né? Essa coisa do orgulho, de não querer falar não. E você tem algum insight sobre esse orgulho, sobre como que essas pessoas poderiam, de certa forma, se conectar melhor com essas pessoas que caíram na fake news, caíram nesse estigma da ignorância, nessa coisa difícil de sair, né? Que envolve N coisas, desde aceitação social em determinado grupo, né? Que é uma coisa importante, eles se sentirem aceitos por parcela da sociedade, como não querer dizer que errou, né? O orgulho ferido, não querer passar por isso. Olha, o meu insight numa perspectiva individual, né, de como você, enquanto indivíduo, consegue afetar o outro que está preso na roda da desinformação, é buscar um eixo de conexão. Você tirar um pouco o seu lugar eu fico indignada quando uma pessoa que eu amo tá caindo numa fake news, por exemplo, e eu tenho dificuldade de me conectar com essa pessoa e tentar entender por que ela tá se engajando naquilo, e entender que talvez ela esteja passando por um momento complicado, ou que ela é vítima massiva de uma campanha governamental, ou uma campanha de empresas, uma campanha de pessoas que estão maliciosamente afetando aquilo. Então, a minha dica individual é se conectar com a humanidade daquela outra pessoa e se engajar no sentido de ajudá-la a acessar informações factuais. Óbvio que não é fácil, não é de primeira. As pessoas, em geral, quando vem de alguém que você conhece de primeira, às vezes você não necessariamente confia, aquilo cria conflito, mas não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica para ajudar alguém a sair dessa espiral do ódio e da fake news, sabe? Infelizmente, se tivesse, eu acho que a gente estaria aplicando isso em doses massivas em familiares e amigos e tudo mais. Mas o que dá para a gente falar sobre isso já que individualmente é muito difícil, as pessoas que são responsáveis pelo problema têm que começar a ser parte da solução, né? E aí eu começo a olhar para as plataformas, para as redes sociais, para os grandes veículos de mídia, para os governos, porque tratar disso como uma mentira simplesmente que está correndo na sociedade e ninguém tem que fazer nada em relação a isso é extremamente nocivo e é literalmente lavar as mãos de quando você é o criador do problema. Se você tem uma rede social que alcança milhões de pessoas ao redor do mundo e a sua rede social é utilizada por redes criminosas, por atores maliciosos, por políticos autoritários para atingir em massa e destruir famílias, pessoas, instituições, crenças, destruir a própria verdade, direitos, você tem que começar a ser responsabilizado por isso. Então eu convido a gente a tentar sair do espaço individual e se engajar em pressionar os nossos políticos e pressionar as empresas para que algo seja feito, massivamente também, na mesma medida do alcance. Senão, a nossa sensação de impotência individual é muito grande. A gente conversa muito, né, eu e você, Léo, sobre isso, e às vezes sinto na sua voz a dor e a indignação de quem vê isso acontecendo individualmente se sente impotente. Mas é justamente essa sensação que a gente tem diante de grandes empresas poderosíssimas e nós somos só um indivíduo, né? Muito se discute com relação ao papel que as mídias tradicionais têm com relação a isso também. Muito por conta desse negócio aí, né, do cara ter que pagar para ler a notícia, né, e o pessoal tem reclamado bastante, né, inclusive o Bala, um amigo nosso, né, amigo do Léo, amigo meu também, ouvinte do Coronga, eu vi essa semana ele cobrando em vários tweets de reportagens para alguma coisa, cobrando, mas tem o, né, só para assinante, e me parece que ainda eles não encontraram uma solução, né, de ao mesmo tempo você conseguir que as pessoas paguem por informação, que tenha, né, uma parte que banque, enfim, e ao mesmo tempo o fake news é de graça, né? O fake news, você não paga para o fake news, tá aí o tempo todo. E a informação genuína, ou pelo menos o trabalho tradicional de apuração do jornalista, ele muitas vezes essa questão, né? Existe uma solução para isso, você acha? Nossa, que pergunta boa. Eu acho que a resposta para isso tem que passar pela democratização do acesso à informação, né? Quando a gente fala de jornais,